Amigo torcedor vascaíno, Cláudio Spinelli acaba de desembarcar no Rio de Janeiro, sexto reforço do Vasco da Gama nesta janela de transferências. E é claro, aqui nesse vídeo eu vou trazer a você as primeiras palavras do mais novo atacante do nosso Vascão. Além disso, também trazer muitas outras novidades, informações sobre o mercado da bola, que está bastante agitado aí na nossa colina histórica, mais saídas, mais chegadas. Teremos pela frente um Acorda Vascão que chega para você, é claro, bastante agitado, bastante movimentado nessa sua manhã de sábado, já com a chegada de mais um reforço. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, é claro, não perca tempo. Venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Inclusive, voltamos para cá, para o nosso cenário. Ontem não tivemos o Boa Noite Gigante, estava no avião em direção aqui ao Rio de Janeiro e hoje cheguei. Estou aqui, estamos de volta ao nosso espaço de gravação. Show? Vamos embora então continuar, né, esse Acorda Vascão, ou melhor, começar esse Acorda Vascão, porque ontem eu estava lá à noite, desembarcando no aeroporto Galeão. E agora, há poucos minutos atrás, Cláudio Spinelli também desembarcou no mesmo aeroporto do Galeão. O mais novo reforço do Vasco da Gama chegou ao Rio de Janeiro na manhã deste sábado, volto a repetir, há poucos minutos atrás, antes da gravação desse Acorda Vascão, Cláudio Spinelli estava chegando em terras cariocas, desembarcou no Rio por volta das 7 horas da manhã, em um voo que veio diretamente do Equador. A ideia do Vasco da Gama é, durante esse sábado, já fazer com que Cláudio Spinelli realize exames médicos para que, caso aprovados, venha automaticamente a ser anunciado como mais novo reforço do Vasco da Gama. O Vasco, inclusive, né, já avançou muito nas tratativas, já chegou ao acordo com o jogador, então o Spinelli já chega no Rio de Janeiro com esse acordo com o Cruz Maltino, com a camisa, né, do nosso Vascão, a camisa bonita da Nike, né? Ele que vinha de atividade, o Independente Del Valle realizava uma pré-temporada em solo equatoriano, então o Spinelli estava treinando, estava em movimento, estava jogando, chega aí pronto fisicamente para vestir a camisa do nosso Cruz Maltino, podendo, volto a repetir, fazer essa sua estreia um quanto antes com a camisa do nosso Vascão. E eu aqui, nesse Acorda Vascão, trago a você, amigo torcedor vascaíno, as primeiras palavras de Cláudio Spinelli, o mais novo reforço do Vasco da Gama nessa manhã de sábado. Se liga só, nas palavras do He-Man, né? O He-Man da colina, Cláudio Spinelli, mais novo reforço do Vasco da Gama. Cláudio Spinelli, o seu estilo aqui para conversar com a gente, já. Bom dia. Buenos dias. Spinelli, bem-vindo ao Vasco. ¿Crees que este es o passo mais importante de tu carreira nessa hora? Sí, es un gran paso, un gran desafío deportivo para mí. Estoy muy feliz y con muchas ganas, con mucho deseo. Graças. Spinelli, bom dia, seja bem-vindo ao Vasco da Gama, o gigante da colina. Você vai se apaixonar por essa torcida, por esse clube. Recentemente, né, teve 2 compatriotas seus argentinos fazendo história aqui, sendo goleadores, Germancano e Verrete. Você pretende seguir esse espaço aí, dar seguimento, né, dos artilheiros argentinos aqui no Vasco? Sí, ojalá Dios quiera que pueda seguir esos pasos, que pueda conectar rápido con mis compañeros, con el entrenador, con toda la torcida. Ojalá que lo pueda lograr. Spinelli, qual é o seu sentimento em voltar a jogar em São Januário, agora com a camisa do Vasco,
recado para os íntios, por favor. Un recado, un mensaje, ¿no? Yes. Sim, mensagem. No, que tengo muchas ganas, que prometo dejar la vida por estos colores, por la torcida ahí, y ojalá Dios quiera que nos bendiga a todos, al equipo, para que podamos lograr algo juntos este año. E a sensação de voltar a São Januário? No, hermoso. El São Januario, con mucha fuerza, vamos a estar muy bien. Yo tengo fe que la torcida va a apoyar mucho, que es lo que necesitamos siempre como equipo, y tengo un gran presentimiento que este año vamos a lograr algo juntos. A última, Spinelli, uma última aqui rapidinho. Tô aqui no TV Força, a maior torcida organizada do Vasco da Gama, e nós temos um canal nosso e queríamos trazer um pouquinho da sua palavra para nós, torcedores, como os nossos colegas falaram aqui. O seu retorno a São Januário vindo agora, mas trabalhando com o professor Diniz, qual é a vontade, qual é a gana, qual é a tua régua de gols ali, de entrega, aí principalmente de um espetáculo para a torcida? Sí, para mí es un gran desafío tener un entrenador como Diniz. Siento que estoy preparado en este momento para tener un entrenador así, y nada, y con respecto a la torcida, nada, como dije antes, prometo dejar la vida, ser intenso, tengo mucha fuerza, mucha energía, así que ojalá que nos ayuden los resultados. Gracias, obrigado. Amigo, como vocês viram aí, né, essas foram as primeiras palavras de Cláudio Spinelli. Tá animado? Vai dar certo. Spinelli, 28 anos de idade, né? 29, completou agora há pouco, atacante argentino, jogador que teve na última temporada 28 gols, vestindo a camisa do Independiente Del Valle, números de fato impressionantes. E o Spinelli na colina. Para quem, né, ficou com raiva aí da partida do Brenner na última quinta-feira contra a Chapecoense, fique tranquilo, amigo, que o Vasco da Gama agora tem definitivamente um grande centroavante à disposição do Fernando Diniz. Sem dúvida, o Vasco, infelizmente, perdeu, né, com as saídas de Pablo Verrete e também de Rayan. Mas olha, amigo torcedor Cruz Maltino, o Vasco ganhou muito também com as chegadas de Brenner e Spinelli. Esses dois jogadores colocando aí, né, dentro das quatro linhas todo o potencial que tem, sei não o que o Vasco da Gama poderá ter no seu setor ofensivo para 2026. O técnico Fernando Diniz terá que quebrar a cabeça para montar esse ataque, né, com o Spinelli, com o Brenner, com o Marini Nestroça, com o Andrés Gomes, com o Nuno Moreira. Amigo torcedor Cruz Maltino, coisa boa aí para o nosso Vascão. Bom, vamos continuar aqui com você este Acorda Vascão, né? Porque definitivamente o Vasco da Gama fecha com o Spinelli, que acaba de desembarcar no Rio de Janeiro. E também tem algumas saídas confirmadas nessa barca, né, do nosso Vascão. Ontem foi a vez do Fortaleza anunciar a contratação do ex-lateral direito do Vasco, o Paulinho. Fortaleza assinou, né, com o Paulinho um contrato até o final de 2030. Paulinho, cria da base Cruz Maltina, jogador que sempre foi visto na base como um grande talento, uma grande promessa, mas infelizmente não conseguiu ter no profissional o mesmo destaque, e o Vasco negociou com o clube nordestino, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino, o Vasco fica com 50% do percentual dos direitos econômicos do jogador, Fortaleza fica com os outros 50%, e o Fortaleza ainda será obrigado a pagar por mais 10% dos direitos econômicos do Paulinho, pelo valor de $150 mil, algo em torno aí de R$800 mil, quando o Paulinho atingir 25 e 40 partidas. Então, Paulinho oficialmente contratado pelo Fortaleza. Vai fazer falta no Vasco? Deixa a sua opinião aí nos comentários, né? E falando de lateral direito, há algum tempinho que um lateral direito do Vasco da Gama chamado Paulo Henrique está de fora. Você lembra a última vez que o Paulo Henrique atuou com a camisa do Vasco da Gama? Eu não lembro não, amigo. Sinceramente, tem um bom tempo que o vascaíno não vê o Paulo Henrique dentro das quatro linhas. Para você ter noção, a última partida do Paulo Henrique com a camisa do Vasco foi lá no dia 21 de janeiro, ou seja, quase 20 dias, no Clássico dos Milhões contra a equipe do Flamengo. De lá para cá, o Paulo Henrique não entrou em campo novamente, alegando dores aí na região do pé. Treinou normalmente ontem, fotos, imagens divulgadas pela Vasco TV. Podemos ver o Paulo Henrique realizando treinos de forma normal. E nessas últimas horas, né, nesses últimos dias, inclusive, vem surgindo muito forte, né, um rumor
do Palmeiras pela contratação do Paulo Henrique. Já começou a se especular que essa ausência do Paulo Henrique na lista de relacionados pode ter total semelhança ou total razão, né, por uma ida do PH ao clube paulista. Nesse momento, porém, o que eu tenho de informação é que isso não existe. Não há nenhuma negociação, não há nada acontecendo entre Paulo Henrique e o Palmeiras. Mas há sim alguns clubes interessados na contratação do jogador. Inclusive ontem os amigos do canal Na Torcida Vascaínos trouxeram essa informação que 3 clubes, sendo 2 dos Emirados Árabes, o Al Ain e o Al Nasr Dubai, e além deles um terceiro clube, cujo nome não foi revelado, demonstraram interesse na contratação do lateral direito Paulo Henrique. É importante lembrar que o PH hoje é um jogador de seleção brasileira, ou seja, um jogador valorizado no mercado do exterior. O Vasco, porém, não tem desejo em negociar o Paulo Henrique em um negócio, nenhuma negociação que não venha a ser interessante para o Cruz Maltino, principalmente pelo Vasco entender que sem grana não vai conseguir ter no mercado uma reposição à altura. Então o Vasco da Gama hoje não vê o Paulo Henrique como jogador negociável por valores baixos, apenas por valores altos. O atleta, infelizmente, teve essa lesão no pé, que o tirou dos últimos treinos e também das últimas partidas. Já treinou ontem normalmente e a tendência é que no jogo desse próximo domingo contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca o PH já esteja à disposição. Tem um contrato longo com o Vasco até o final do ano que vem, uma multa rescisória aí que gira algo em torno de 10 milhões de euros. Então, para tirar o Paulo Henrique do Vasco, definitivamente será difícil. E falando nessa posição de lateral, né? Falando desse elenco de possíveis saídas, ontem tivemos até informações relacionadas a uma possível saída do Vitor Luiz para o Fortaleza. O que eu tenho a trazer a vocês é que até o momento, de acordo até com o amigo Vene Casagrande, Fortaleza não procurou o Vasco e o empresário também não foi procurado pelo clube nordestino. Vamos ver aí o que vai acontecer, mas a situação do Vitor Luiz é essa, está fora dos planos completamente do técnico Fernando Diniz para 2026, é um jogador que o Vasco quer fazer negócio, mas não vem conseguindo liberar o atleta no mercado da bola. Outro jogador que também, além do PH, vem recebendo consultas do mercado de fora é o Cauã Barros. Nos últimos 3 dias, perdão, 3 clubes demonstraram interesse na contratação do Cauã Barros, tá? O AEK Atenas, da Grécia, e além também do Torino, da Itália, e o Galatasaray, da Turquia. 3 clubes demonstraram interesse na contratação do jogador, de acordo com os amigos do Na Torcida Vascaínos, tá? Sendo que o AEK da Grécia colocou na mesa do Vasco uma proposta no valor de 5 milhões de euros, ao em torno de 30 milhões de reais pelo atleta. Ambas as propostas foram recusadas pela diretoria, que mantém uma postura bem firme, né? Entendendo a importância do Cauã Barros para o Vasco e principalmente para o esquema do técnico Fernando Diniz, tá? A diretoria vascaína mantém uma posição muito clara e convicta com relação ao Barros no mercado. Só vai abrir negociação pela venda do Cauã caso venha ser colocada na mesa do Cruz Maltino a proposta compatível com o potencial esportivo e financeiro do jogador. Barros é um jogador jovem, um atleta que pode se desenvolver muito ainda dentro do Cruz Maltino. O Vasco, entendendo isso, não vai liberar o Cauã Barros por migalhas. 5 milhões de euros é um valor próximo a quase 30 milhões de reais. Pouquíssimo, né? O Vasco pagou, por exemplo, 30 milhões no Brenner, praticamente. Então, se for para vender, jogador jovem, com potencial, que nunca bateu ainda na Europa, ou seja, tem um potencial de desenvolvimento bem legal, vai ser por valores altos. 5 milhões de euros, o Vasco nem está sentando para conversar. Só que mesmo confiando em Cauã Barros, confiando em Thiago Mendes, a informação, o Vasco vai ao mercado à procura de um volante, tá? Até se o Hugo Moura ou o Tietê permanecerem no elenco, o Vasco está no mercado à procura de um jogador para a posição. O panorama inicial do Vasco apontava que o Vasco só avançaria para a contratação de um camisa 8 em caso, né, de uma saída ou do Tietê ou do Hugo Moura, mas nesse momento o panorama é outro. O Vasco está no mercado à procura de um volante independente da situação do Hugo Moura, independente da situação do Tietê, e exatamente por isso hoje até que o Alan é um nome que está aí na mesa da diretoria Cruz Maltina, é um nome que o Vasco negocia na janela de transferência. Seria um bom reforço? Deixe a sua opinião, é claro, aí nos comentários. Uma manhã, né, de sábado que chega para você bastante agitada, com chegada de Spinelli, possível saída, né, de PH, interesse do exterior por Cauã Barros.
Uma janela muito movimentada no nosso Vascão e tudo isso você viu aqui nesse canal do Gigante Vasco, no nosso Acorda Vascão. Curtiu o vídeo? Se inscreva, compartilhe, já eu tô de volta com o nosso Fala Gigante. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.